Sejam todos bem-vindos à nossa última videoaula de topografia e desenho topográfico. Na videoaula de hoje, iremos aprender como traçar uma bacia hidrográfica através de dados topográficos aplicados ao geoprocessamento. Essa videoaula foi produzida através do livro Hidrologia, Engenharia e Meio Ambiente, de Luciane Pimentel da Silva, e através das videoaulas e notas de aulas da professora Lívia Dias, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de mais nada, é importante sabermos o que é uma bacia hidrográfica. De acordo com o livro Hidrologia, Engenharia e Meio Ambiente, da Luciana Pimentel da Silva, e disponível lá na nossa biblioteca virtual, uma bacia hidrográfica é uma região definida geograficamente sobre o território como um recorte da superfície. Abrange a rede de drenagem, incluindo o rio principal, que é o de maior extensão na rede de drenagem, e seus afluentes, fazendo com que todas as águas ali precipitadas convirjam para uma única saída, uma seção transversal do rio principal que chamamos de exutório, ou seção de controle da bacia hidrográfica. E como delimitamos uma bacia hidrográfica? Ainda de acordo com o livro Hidrologia, Engenharia e Meio Ambiente, para a delimitação de uma bacia hidrográfica, os elementos básicos são as informações topográficas. Manualmente, através de uma carta topográfica, a gente traça a rede de drenagem da área de interesse e define o exutório, que será o ponto mais baixo do rio principal analisado. Depois, a partir do exutório, nós conectamos os divisores de água que circunscrevem a região de estudo, definindo assim a bacia hidrográfica. Também podemos traçar uma bacia hidrográfica digitalmente, através do geoprocessamento. No geoprocessamento, a topografia será a base para a delimitação das bacias. Para isso, precisamos de dados referentes a um modelo digital tridimensional da topografia local. De modo geral, podemos produzir dois modelos digitais. O primeiro deles é o modelo digital de superfície, conhecido como MDS, e o segundo é o modelo digital de elevação, MDE, ou modelo digital do terreno, MDT. O MDS considera como superfície o topo das edificações e vegetações, e é bastante utilizado para a delimitação de áreas inundáveis, porque as áreas inundáveis levam em consideração o topo da vegetação e as edificações do terreno. Por sua vez, o MDT ou o MDE filtra o topo da superfície que não representa o solo propriamente dito, representando apenas, então, o terreno levantado, sendo bastante utilizado para a definição da rede de drenagem e das bacias hidrográficas. A imagem ao lado representa a diferença entre o MDS e o MDT, que também pode ser chamado de MDE. O MDS ele considera as edificações, por isso que a linha que liga os pontos do MDS, elas passam por cima da edificação construída. Já o MDT, ele não considera esse topo das edificações, sendo representado pela linha que liga os pontos apenas na superfície do terreno. Uma das formas de representação dos dados de um MDT ou MDE é através de uma imagem raster de elevação, ou seja, uma imagem representativa do terreno no plano horizontal, onde cada um de seus pixels representará a altitude do terreno, desconsiderando o topo da vegetação e das edificações. No Brasil, a gente consegue obter dados para todo o território nacional através do site Topodata, porém, essas imagens descarregadas lá do Topodata apresentam uma resolução grosseira dos seus pixels, com uma dimensão em cada um dos pixels de 30 metros por 30 metros. Ou seja, não se é possível identificar nessas imagens objetos com dimensões menores que as dimensões apresentadas por esses pixels, de 30 metros por 30 metros. Desta forma, não se é possível utilizar uma imagem do Topodata para trabalhos topográficos locais. Porém, para trabalhos macro, que abrangem uma região maior, nós conseguimos utilizar essas imagens para a obtenção de algumas informações. Uma dessas informações, que é possível de se obter com as imagens do Topodata, são as delimitações de bacias hidrográficas. São inúmeros os dados hidrológicos que conseguimos obter durante a delimitação de uma bacia hidrográfica através do geoprocessamento. Em nossa videoaula, iremos aprender a identificar dados quanto à forma, as características do relevo e as características da rede de drenagem. Quanto à forma, iremos encontrar a área total, o perímetro,
o comprimento axial da bacia, ou seja, a maior distância a partir do exutório, o coeficiente de compacidade, o fator de forma e o índice de circularidade. O coeficiente de compacidade, que aqui nós vamos chamar de Kc, é uma relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de mesma área da bacia. De forma simplificada, a fórmula de Kc seria igual ao perímetro dividido pela raiz quadrada da área da bacia vezes 0,28. Quanto mais próximo de 1 for o valor do coeficiente de compacidade, mais próximo do formato circular será a bacia. Isso significa dizer que ela apresentará um menor tempo de concentração de chuva para que toda a bacia contribua com a vazão no exutório. Ou seja, picos de inundação são facilmente formados em bacias com coeficientes de compacidade próximos ao valor 1. O fator de forma, conhecido como Kf, é uma relação entre a área da bacia e a área de um quadrado, cujo lado seria igual à maior distância obtida a partir do exutório. Quanto menor for o valor do Kf, mais comprida será a bacia e, portanto, menos sujeita a picos de enchente ela será. Afinal, uma única chuva dificilmente cobrirá toda a bacia. O índice de circularidade, IC, é um índice que se assemelha ao coeficiente de compacidade, de forma que, quando o seu valor se aproxima de 1, a geometria da bacia também se aproxima da geometria de um círculo. Por sua vez, o índice de circularidade relaciona a área da bacia com a área de um círculo de perímetro igual ao da área da bacia, através da fórmula IC igual a 12,57 vezes a área da bacia dividido por P ao quadrado, sendo esse P igual ao perímetro da bacia. As características de relevo que iremos obter através do geoprocessamento serão a orientação, ou seja, qual é a orientação da nossa bacia, do rio principal, se ele vai do sul para o norte, do norte para o sul, do leste para o oeste, do oeste para o leste, qual seria essa orientação? A altitude mínima, a altitude média, a altitude máxima, a amplitude altimétrica da bacia, ou seja, a diferença de nível entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, a declividade mínima, a declividade média, a declividade máxima e a declividade média do curso da água principal. Quanto às características da rede de drenagem, nós iremos obter o número de ordens dos cursos d'água, o comprimento do curso d'água do rio principal, o comprimento total dos cursos de água e a densidade de drenagem. Quanto mais densa for a rede de drenagem, mais bem drenada será a bacia e menos serão os riscos de enchentes. Essa densidade de drenagem pode ser expressa por comprimento total da drenagem dividido pela área da bacia. Para o desenvolvimento prático da nossa aula de hoje, nós iremos utilizar o software QGIS na sua versão 3.10.10. Quando você tiver instalado o software QGIS, você terá notado que alguns ícones irão aparecer na sua área de trabalho. O ícone que você deverá acessar para o desenvolvimento dessa aula prática deverá ser o ícone de nome QGIS Desktop 3.10.10 with RES 7.8.3. Nós iremos utilizar essa versão do QGIS, pois ela contém dois pacotes que nós iremos utilizar na nossa videoaula para a caracterização de uma bacia hidrográfica. Esses pacotes são o pacote Saga e o pacote GRASS. Nós iremos caracterizar a bacia hidrográfica de duas formas diferentes, e vocês vão perceber que, a depender da finalidade do projeto de vocês, vocês podem escolher qual desses dois pacotes irão utilizar. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu recomendo a criação de uma pasta para o desenvolvimento dos projetos no QGIS dentro do diretório principal do disco onde vocês têm instalado o sistema operacional de vocês. No meu caso aqui, esse disco é o disco C, então eu vou criar uma pasta lá no diretório principal, que é o C2 pontos. Por que a gente faz isso? Porque o QGIS é um software aberto e ele tem uma série de bugs que acontecem dependendo do posicionamento da sua pasta.
Esse bug acontece principalmente quando os atalhos estão com nomes muito extensos. Então, se você colocar uma pasta na sua área de trabalho, mas até chegar na sua área de trabalho nós temos que passar por várias pastas dentro do computador, isso pode ser difícil para a interpretação do software. Uma outra dica que eu dou a vocês é nunca utilizarem nomes muito extensos nos arquivos e nas pastas a serem utilizadas pelo QGIS, e também não utilizar caracteres especiais, como letras acentuadas, cedilhas, ou então alguns pontos, né, tracinho, aspas, porcentagem, qualquer caractere especial pode interferir no desenvolvimento das atividades no QGIS. Então, tomem muito cuidado. Sabendo, então, as características principais que devemos levantar sobre uma bacia hidrográfica, vamos passar para o nosso exercício de fato. Suponhamos que fomos hipoteticamente contratados para a caracterização de uma bacia hidrográfica em uma região de Belo Horizonte que sofre constantemente com inundações. O objetivo dessa caracterização é para passarmos esses dados para uma empresa que vai construir um reservatório de água a fim de mitigar essas inundações que podem atingir diversas residências na localidade. Para isso, nos foram passados 3 arquivos. O primeiro deles mostra o limite territorial do município de Belo Horizonte. O segundo arquivo se trata das regiões inundáveis da cidade. E o terceiro arquivo é um MDE, Modelo Digital de Elevação, em seu formato raster, onde cada um dos pixels tem as dimensões de 30 metros por 30 metros. Esse arquivo foi obtido através do sistema Topodata, que pode ser acessado por vocês também através do site do INPE. Então é só vocês procurarem no Google lá, Topodata, que vocês encontram o site do INPE, onde vocês conseguem descarregar esses arquivos. É importante dizer também que esse MDE ele representa em cada um de seus pixels uma altitude diferente para a região de estudo. Infelizmente, para o desenvolvimento da nossa disciplina, não temos tempo suficiente para explicar todos os conceitos e aplicações de um geoprocessamento. Isso porque a nossa disciplina, o foco principal dela é a topografia e ela já apresenta um conteúdo bastante extenso. Então, eu vou ensinar para vocês apenas uma aplicação da topografia no geoprocessamento, mas vocês podem procurar outras aplicações na internet também. Existem vários vídeos tutoriais no YouTube. Algumas etapas também dessa videoaula eu acabo não mostrando para vocês, como por exemplo a obtenção desses arquivos. Tanto o arquivo de inundação, quanto o arquivo do MDE e quanto o arquivo do contorno do limite territorial de Belo Horizonte, eu também encontrei na internet. Mas basta vocês procurarem na internet que vocês encontram esses arquivos. O arquivo do MDE ele tem a extensão raster. Então, para vocês encontrarem arquivos desse tipo, vocês vão procurar arquivos raster. Os arquivos com contornos geométricos, que vocês vão ver que é o caso das áreas de inundação e do limite territorial de Belo Horizonte, é um arquivo vetorial que a gente chama de shapefile. Então, é só vocês procurarem na internet. Shapefile do limite territorial de Belo Horizonte, ou então shapefile do limite territorial dos municípios de Minas Gerais. Vocês encontram esses arquivos facilmente de forma gratuita na internet. Uma outra coisa que não dá tempo de eu ensinar a vocês é a conversão dos datums ou então definição dos datums desses arquivos, ou seja, dos sistemas de referência de coordenadas utilizados nesses arquivos. Aqui vamos utilizar o SIGAS 2000, Zona UTM 23S, mas vocês podem utilizar diversos datums, inclusive esses arquivos podem estar em dados diferentes. Quando os arquivos estão em dados diferentes, o primeiro arquivo que nós abrimos no QGIS, ele define o datum do projeto, a não ser que você tenha definido isso antes. Todos os arquivos seguintes que nós abrirmos vão ser convertidos automaticamente para esse datum, a fim de eles serem sobrepostos uns aos outros sem deformações. Porém, alguns arquivos eles podem vir sem datum, então você tem que definir isso. Essa etapa também eu não vou ensinar a vocês, mas ela é facilmente encontrada na internet. É só para vocês procurarem como fazer isso que vocês vão encontrar. Tá certo? Aqui nós vamos considerar então que todos os arquivos
que nos foram passados para essa atividade, que é a caracterização da bacia hidrográfica, estão no Datum SIRGAS 2000 e todos eles já estão preparados então para a execução dessa atividade. Lembrando de novo, vocês encontram esses arquivos facilmente na internet. O arquivo do MDE lá no sistema Topodata, o arquivo das áreas de inundação eu tirei do BH Maps, que é um site do município de Belo Horizonte, e o arquivo do limite territorial de Belo Horizonte eu tirei do site da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais, que tem diversos arquivos shapefiles relacionados ao estado de Minas Gerais. Uma outra informação importante é que, diferente de softwares comuns na arquitetura e na engenharia, como é o caso do AutoCAD, o QGIS ele gera para cada uma das informações que você utiliza no geoprocessamento uma série de arquivos. Então, lá no AutoCAD, você está desenhando, utiliza e salvou o seu projeto, tem um arquivo apenas, né? Seu arquivo .dwg. No QGIS, isso não acontece. Por exemplo, na camada lá do limite territorial de Belo Horizonte, que é um dos itens que iremos utilizar na aula de hoje, como esse dado é uma shapefile, 5 arquivos vão estar associados a essa shapefile. Os 5 arquivos devem apresentar o mesmo nome, porém com a extensão diferente, e eles devem estar sempre na mesma pasta, porque senão o software não vai conseguir ler a sua shapefile. Shapefiles, então, sempre tem muitos arquivos. Arquivos raster, nem sempre. Normalmente, quando você descarrega, vai vir apenas uma imagem, porque o raster nada mais é do que uma imagem georreferenciada. Então, pode ser um arquivo raster com apenas um arquivo, ou então, caso esse raster traga mais informações, ele pode ser associado a mais um ou dois arquivos ali, que devem vir sempre, então, com o mesmo nome, porém com extensões diferentes. Mas, normalmente, raster é apenas um arquivo de imagem e shapefiles são 5 arquivos. Ok? Então não esqueçam disso. Por isso que quando vocês descarregarem os arquivos para a aula de hoje, vocês vão ver uma série de arquivos. Aqui eu mostro para vocês, olha, o arquivo com áreas inundáveis em Belo Horizonte são 5 arquivos. O arquivo do limite territorial de Belo Horizonte, mais 5 arquivos. E o arquivo raster com o MDE de Belo Horizonte, da região, né, que contém Belo Horizonte, ele tem um arquivo apenas no formato TIFF, que é um formato de imagem que pode ser georreferenciado, é um formato de imagem muito grande. Para o desenvolvimento da nossa atividade, então, eu construí essa tabela com os dados que nós deveremos passar para a empresa que nos contratou. Quanto à forma da bacia, devemos informar a área total, o perímetro, o comprimento axial da bacia, que é a maior distância, né, desde a foz até o ponto mais distante da foz, na bacia, o coeficiente de compacidade, o fator de forma, o índice de circularidade, a orientação, agora quanto às características de relevo, orientação, altitude mínima, altitude média, altitude máxima, amplitude altimétrica da bacia, a declividade mínima, a declividade média, a declividade máxima e a declividade média do curso da água principal. E as características da rede de drenagem, o número de ordens de cursos d'água, o comprimento do curso d'água principal, o comprimento total dos cursos d'água e a densidade de drenagem. Então, essas são as informações que nós deveremos coletar para passar para a nossa empresa que nos contratou. Vamos começar, então, a desenvolver o nosso trabalho. Primeiro, nós iremos, então, abrir o software QGIS Desktop with Grass. Quando vocês abrirem o software pela primeira vez, iniciem um novo projeto, clicando sobre esse ícone de novo projeto, e normalmente a tela vai abrir assim, em branco, sem muita informação. Agora eu vou ensinar vocês a adicionar algumas coisas importantes. Vocês vão clicar com o botão direito nessa parte cinza e nós vamos adicionar a caixa de ferramentas de processamento do painel, essa caixa. Ela só tem no QGIS Congress, então se vocês abrirem o outro QGIS, vocês vão encontrar essa caixa vazia, então não abram o outro, abram só o Congress. Além disso, vocês vão abrir também o Gerenciar Camadas, que é essa série de ícones aqui, que nada mais servem do que para adicionar camadas no seu programa. Que camadas são essas? São aqueles arquivos que eu falei que nos foram passados.
o limite territorial de Belo Horizonte, as áreas inundáveis e o raster de elevação, que nada mais é do que o modelo digital de elevação ali no formato de uma fotografia de pixels de 30 metros cada um, onde cada pixel nos informa uma altitude diferente para a região de estudo. Aqui, esses ícones, cada um deles abre um tipo de arquivo diferente. Nós iremos abrir apenas arquivos vetoriais, que são as shapefiles, e arquivo raster, que é um arquivo matricial. Então, aqui vamos abrir os nossos arquivos vetoriais. Vai abrir essa janela, a base de vetores. Eu vou adicionar aqui. Aí aqui é a nossa pasta, que vocês vão procurar no computador, a pasta onde estão os arquivos para desenvolvimento da atividade. Observem, são vários arquivos com o mesmo nome. Nós vamos selecionar apenas o que tiver a extensão shape. Então, vem aqui no tipo, tem que ser essa extensão shape. Se vocês tiverem algum AutoCAD com uma versão mais recente, normalmente vai ser esse arquivo que vai ter esse símbolo do AutoCAD, que é automaticamente associado. Então, fica mais fácil se vocês tiverem um AutoCAD, uma versão mais recente instalado. Mas se não tiverem, procurem um arquivo com a extensão shape. Vou selecionar ele e a área de Belo Horizonte aqui também, porque é a que a gente vai trabalhar, áreas inundáveis de BH e Belo Horizonte. Não adianta selecionarmos o raster agora, porque o raster não é um arquivo vetorial. Então, vamos selecionar só os shapefiles. Abrir e adicionar. Esses dois arquivos, tanto do limite territorial de Belo Horizonte quanto das áreas inundáveis, são arquivos que estão no Datum Sirgas 2000, Zona UTM 23S. Então, se eu clicar aqui com o botão direito em propriedades neles, olha, aqui em fonte vai aparecer, ó, Sirgas 2000, Zona UTM 23S. Como foi o primeiro arquivo que eu abri, o arquivo, olha, no canto inferior direito, o meu projeto ele acaba tendo o datum do meu arquivo, o primeiro arquivo aberto. Então, se eu passar o mouse aqui e deixar um pouquinho de tempo, lá aparece, ó, Sirgas 2000, Zona UTM 23S. Ok? Então, aqui eu tenho Belo Horizonte e as áreas inundáveis. Só que fica muito difícil a gente enxergar Belo Horizonte aqui. Não seria mais fácil se nós tivéssemos uma imagem de satélite por debaixo? Existe um complemento no QGIS que facilita essa visualização. É o Quick Map Services. A gente vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Vamos procurar por Quick Map Services. Esse complemento aqui. E vamos instalar esse complemento. Podemos fechar. Aí ele aparece aqui, ó, na aba Web, Web Quick Map Services. Por padrão, não vem todas essas opções aqui de satélites para a gente colocar no nosso QGIS. Mas como a gente abre essas opções? Vocês vão vir em Settings, em More Services, Get Contributed Back. Aí ele vai descarregar todas essas opções diferentes aí para visualização no QGIS, tá certo? O meu, como já é um complemento mais antigo que eu já tinha instalado, ele já aparece aqui para mim. Eu vou em Web, lembrando que você não pode utilizar essas imagens por padrão no QGIS para o seu geoprocessamento, porque elas são imagens com direitos autorais, são o direito autoral do Google, ou coisa assim, apenas para referenciar, para ficar mais fácil de visualizar. Mas nós não iremos trabalhar elas no geoprocessamento, vamos apenas estar visualizando. Então, eu venho aqui, Web, Quick Map Service, Google, e eu vou usar o Google Satélite. Aí eu consigo visualizar Belo Horizonte, muito bem definido aqui, né? Então, se eu deixar só as áreas inundáveis, olha, aqui eu tenho a Lagoa da Pampulha, aqui eu tenho algumas regiões inundáveis. Então, quando tem chuvas muito intensas, essas regiões normalmente elas acabam inundando. E observem, são regiões densamente populosas, né? Olha essa região aqui mais ao sul.
Conseguiram visualizar isso? Para ficar mais fácil também de visualizar, vocês podem deixar um pouco mais transparente essas shapefiles. Então aqui em Belo Horizonte, ó, vou clicar botão direito, propriedades, simbologia. Aí na opacidade eu posso diminuir um pouco. Se eu deixar aqui no 30%, ela vai ficar um pouco mais transparente. Aplicar. Ó. Fica um pouco mais fácil de visualizar. Acho que 30% foi demais. Vamos alterar aqui para um 40%. Ó, ficou melhor. As áreas inundáveis, eu vou alterar a cor para o azul, porque como se trata de uma região com água, normalmente a gente utiliza o azul para representar a água em mapas. Então fica mais fácil da gente identificar. Então aqui, certinho. Bom, a região que nós vamos mapear aqui, a bacia hidrográfica, vai ser essa região inundável aqui. Nós queremos criar um reservatório que consiga captar esse volume de água a fim de evitar essa inundação presente aqui. Vamos pegar, deixa eu ver, essa região mesmo. Ó. Então vamos ver quais seriam as características da bacia que contenha essa região. Será que ela também vai conter essa região de cá? Não sei, vamos ver. Certo? Então vamos tirar aqui. Olha, a gente consegue até ver aqui um córrego. Ó. Tem um córrego, uma nascente por aqui. E essa região, então quando chove, acaba inundando. Certo? Agora, vamos adicionar a nossa camada raster, né, que vai ser o nosso MDE, ou seja, o nosso dado topográfico, para a gente efetuar o nosso estudo. A gente vem aqui nesse segundo ícone de adicionar a camada raster e vamos adicionar esse MDE. Esse MDE foi obtido lá no Topodata a partir de 2 arquivos. Eu acabei juntando esses arquivos no QGIS. Essa etapa eu não vou ensinar a vocês, mas vocês encontram facilmente um tutorial no YouTube. Só procurar lá, União de Arquivos Raster. Caso vocês queiram baixar outros arquivos no site Topodata para tentar fazer em outras regiões do país esse tipo de estudo. Então aqui eu tenho o meu arquivo e eu vou adicioná-lo. Então, esse meu arquivo representa o meu relevo. E observem que ele, se eu deixar ele para baixo aqui da... e aqui uma outra coisa importante. A ordem das minhas camadas é a ordem com que elas vão aparecer aqui. Como o meu MDE está em cima, ele aparece primeiro de todos, mas eu vou colocar ela abaixo de Belo Horizonte, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Observe, o meu MDE é muito grande para a minha área de estudo. Então, isso geraria um processamento desnecessário, porque eu não quero processar essas outras regiões aqui, eu quero a região de Belo Horizonte. Então, como nós fazemos para diminuir esse geoprocessamento? Nós selecionamos o MDE, vamos aqui na opção Raster, no painel de controle, em Extração, extrair, recortar raster pela extensão. Aqui a camada de entrada vai ser o nosso raster, o MDE. A extensão de recorte, eu vou clicar nos 3 pontinhos, eu vou usar extensão da camada. Você pode desenhar na tela, utilizando a extensão da tela, ou então uma extensão desenhada por você, mas eu vou utilizar a camada. Essa camada vai ser minha Belo Horizonte. Vai ser então o limite de Belo Horizonte. Ele vai recortar um retângulo próximo ali às dimensões de Belo Horizonte. Vou dar um OK. Aqui, o recortado vai ser o nosso arquivo final. Esse arquivo final ele pode ser um arquivo temporário, caso você vá modificar, você pode criar um arquivo temporário, que ao fechar o QGIS, ele não vai ser salvo. Mas como eu quero salvar esse arquivo, eu vou clicar nos 3 pontos e salvar no arquivo. Onde?
lá na minha pasta C, aula final. Vou dar um nome aqui de raster BH, que vai ser clip. Foi o raster de BH ali cortado, certo? Salvar e vou executar. Prontinho. Agora eu posso descartar esse meu raster inicial. Observe que a minha imagem raster ela não é uma fotografia do meu território. Ela representa em cada um dos pixels a altitude, por isso que nós conseguimos ver, de certa maneira, o relevo, né, local. E ela desconsidera, porque ela se trata de um MDE, as edificações e vegetação, porque o nosso objetivo é a bacia hidrográfica, então ela descarta isso. O problema da imagem é que ela é uma imagem que apresenta algumas falhas, e nós devemos corrigir essas falhas antes de começarmos o geoprocessamento por detrás dela. Quais seriam essas falhas? Uma, podem existir valores negativos na nossa imagem. E Belo Horizonte não apresenta valores abaixo do nível do mar. Então, esses valores estariam equivocados. Então, nós devemos retirá-los. Segundo erro, podem aparecer valores zero. Belo Horizonte não está no nível do mar. Então, esses valores estão equivocados também. Nós temos que retirar os valores nulos da nossa imagem também. E, por fim, nós devemos retirar as depressões espúrias. O que são depressões espúrias? Nós sabemos que o caminho preferencial da água da chuva é da cota mais elevada para a cota mais baixa em um terreno. A imagem raster a qual estamos estudando, ela apresenta, então, em cada um de seus pixels, uma determinada altitude. Ou seja, a água ela vai caminhar do pixel de maior altitude para o de menor altitude, definindo assim a nossa rede de drenagem. Porém, em alguns momentos, por erro da própria imagem, a gente tem o que nós chamamos de depressão espúria. E o que seria a depressão espúria? A depressão espúria seriam pixels que foram alocados de forma equivocada, apresentando uma altitude que não é a altitude correta. Então imagine, esse pixel mais elevado tem a altitude de 800 metros. Os pixels mais abaixo vão apresentar altitudes menores. E a água da chuva, ela tende a ir do pixel mais alto para o pixel mais baixo. Porém, por esse erro, né, da depressão espúria, a gente encontrou um buraco no meio desse caminhamento da água. Esse erro deve ser corrigido. E como o software fará isso? O software irá igualar esses pixels que estão com valor equivocado ao seu valor próximo, ao seu valor correto mais próximo. Então, por exemplo, aqui para a água fazer o caminho correto, que é o de 800 metros para 750, a gente irá transformar esse pixel intermediário aqui, que está com valor de 730 metros, a um pixel de valor também de 750, corrigindo esse erro da depressão espúria. Então, só após a correção das depressões espúrias ao longo de toda a nossa imagem raster que nós conseguimos, de fato, traçar a rede de drenagem, que será utilizada para a definição das bacias hidrográficas. Então, agora no QGIS, nós iremos corrigir esses erros na nossa camada raster de elevação. Nós iremos, então, primeiro, corrigir os valores negativos, depois eliminar os valores nulos e, por fim, corrigir as depressões espúrias. Selecionando a camada raster, então, nós vamos aqui em calculadora, em raster, calculadora raster. E vamos escrever a seguinte fórmula que tem o seguinte significado. Abrimos um parênteses, selecionamos a nossa camada através de 2 cliques, escrevemos menor ou igual 0, fechamos o parênteses, vezes 0, mais a nossa camada raster. Antes aqui.
mais, abre parênteses, a nossa camada raster maior que 0, fecha parênteses, vezes a nossa camada raster. O que significa essa fórmula? Significa a seguinte coisa. Quando o pixel tiver um valor menor ou igual a 0, nós iremos atribuir o valor de 0 para esse pixel. Agora, quando o pixel da minha camada raster for maior do que 0, nós iremos manter o valor desse raster. Aí aqui em camada de saída, nós vamos salvar lá na nossa pasta o seguinte raster. O raster sem valores nulos. Então eu vou escrever aqui bh underline sem vn. Sem valores nulos não, sem valores negativos. bh underline sem vn. Salvar. Ok. Pronto. Então, já vou apagar aqui a minha camada cortada, que é aquela que a gente não vai utilizar mais. Vamos utilizar esse sem valor negativo. Agora, nós iremos eliminar os valores nulos. Selecionamos a camada raster, sem os valores negativos. Vai em raster. Agora, em análise. Preencher sem dados. Selecionamos a camada. Lá no valor preenchido, como é um arquivo temporário, que a gente não vai mexer nele, vocês podem deixar o arquivo temporário. Mas aqui, vamos salvar assim. Mas pode ser o valor, como é um arquivo que nós vamos modificar de novo, não vai ser o definitivo, pode deixar o temporário. Vamos deixar o temporário. Então vamos executar sem salvar o arquivo. Pronto. Vou apagar agora o meu valor sem valores negativos. E esse valor aqui, eu vou renomear o output. Vou renomear. Ele vai ser o nosso DH sem valores nulos. Bom, esse BH sem valores nulos ainda não é definitivo. Agora nós vamos eliminar as depressões espúrias. E, por fim, esse vai ser o nosso arquivo a ser utilizado para o traçado, né, da bacia hidrográfica. Então, aqui na caixa de ferramentas de processamento, nós vamos procurar a função fill sinks Wang and Liu. Essa é a ferramenta que nós vamos utilizar para eliminar as depressões espúrias. A nossa elevação, né? Nosso modelo digital de elevação é o BH no null, que é o valor sem valores nulos e sem valores negativos. Mas agora a gente tem que, de fato, salvar o arquivo. Então, aqui, o arquivo de modelo digital de elevação corrigido, nós vamos salvar. Eu vou dar um nome nele de fill. Já os outros arquivos, esse flow directions e watershed basins, eles a gente não vai utilizar no momento, então a gente nem precisa abrir. Vai gerar o arquivo temporário, mas a gente não vai abrir eles. E executamos. Pronto. Podemos apagar o BH sem valores nulos. E agora, essa nossa camada raster está corrigida, sem valores nulos, sem valores negativos e sem depressões espúrias. Agora sim nós conseguimos fazer a caracterização da bacia hidrográfica. Nós iremos fazer a caracterização da bacia hidrográfica utilizando dois pacotes de ferramentas que estão no QGIS. O pacote Saga e o pacote Grass. O primeiro que nós iremos utilizar vai ser o Saga. E como nós fazemos isso? Na caixa de ferramentas de processamento, nós vamos digitar Channels e procurar Channels, Network and Drainage Basins. Essa é a ferramenta que vai nos gerar uma série de arquivos relacionados às bacias hidrográficas através da ferramenta
Saga. Reparem aqui então, em elevação nós iremos incluir a nosso MDE sem depressões espúrias, que é esse que eu chamei de fill. Aqui em threshold temos um parâmetro que varia de 1 a 5, onde quanto maior for esse valor, menor o nível de detalhes do meu resultado. Porém, um maior nível de detalhes necessita um maior processamento. Aí algumas máquinas podem levar desde segundos a minutos, a horas, a dias para gerar um processamento, dependendo do nível de detalhes e dependendo do tamanho do seu modelo digital de elevação. Então aqui eu vou deixar 5, que é o menor nível de detalhes, porém o meu processamento será rápido, mas vocês podem fazer o teste com outros níveis, certo? Aqui são os meus parâmetros de saída. O primeiro parâmetro é o Flow Direction, na verdade é a direção do fluxo. Eu vou aqui salvar ele então, vou criar uma pasta dentro lá da minha pasta que eu criei para o desenvolvimento do exercício, vou chamar uma pasta de Saga, porque é o que a gente está fazendo através da ferramenta Saga. E aqui eu vou colocar direção, sem tio e sem cedilha, underline, Saga. Depois, nós temos a conectividade do fluxo. Vou colocar aqui, conectividade, underline, Saga. Depois, eu tenho a ordem de Strahler. A ordem de Strahler nos diz em qual posição ao longo de toda a rede de drenagem se encontra aquele segmento de canal. Vou colocar ordem, Saga. Aqui eu vou ter uma camada com os meus canais no formato vetorial. No formato vetorial, então aqui eu vou chamar canais Saga. Aqui eu vou ter as minhas subbacias hidrográficas. Então, vou colocar subbacias Saga. E por fim, eu tenho as minhas bifurcações, que aqui ele chama de junções. As bifurcações que nos vão aparecer são as nascentes, os pontos finais, né, da rede de drenagem e as bifurcações mesmo, quando mais do que um canal se encontram. 2, 3 canais podem se encontrar em um único ponto, aí são as bifurcações. Vou chamar aqui de bifurcações. Ó, aqui eu estava colocando no local errado. Ó. Essa ordem aqui é de cima. Aí aqui tem as nossas bacias hidrográficas. Só que essas bacias hidrográficas que aparecem aqui são no formato raster. Então, vou colocar aqui as subbacias Saga. Essas aqui serão as subbacias no formato raster. E a subbacia de baixo é no formato vetorial. Então, vou executar aqui a minha ferramenta. Pronto. Então, observe. Primeiro, eu tenho as minhas subbacias. São as macrobacias ali da região que se formaram, né, na nossa região de Belo Horizonte. Tenho essas macrobacias aqui definidas. No formato vetorial e no formato raster. Aqui, a nossa ordem dos fluxos.
Então, observem que quanto for o maior valor da ordem, maior é o volume de água que foi concentrado ali. Ou seja, quanto maior o valor da ordem, principal será aquele canal, mais principal será esse canal. Aqui eu tenho a minha direção. Fica difícil de visualizar, mas nota-se, olha, tem tons diferentes. Essa direção, na verdade, é a direção da água para dentro dos canais, ao longo das vertentes, tá? Nota-se, né, essa variação, ó, um tom mais acinzentado para um tom mais escuro. Então, aqui a gente tem essa direção de fluxo. A conectividade dos fluxos. Então, observe, a gente vê toda a nossa rede de drenagem aqui, ao longo, né, das direções. Os canais propriamente ditos. E as bifurcações. Se nós entramos nas propriedades das bifurcações e vamos na tabela de atributos, nós temos spring, junction e tem outlet. Spring são as nascentes. Junction são as bifurcações. E outlet são os pontos que estão na extremidade da nossa imagem. Então, esses pontos de extremidade são os pontos definidos como outlet. Nós podemos, por exemplo, olha, abrimos a tabela de atributo. Vamos fazer uma seleção. Aqui eu venho na ferramenta de seleção, selecionar feições por valor. O valor será igual a spring. Selecionar as feições. Olha, ele encontrou 280 nascentes. Nós podemos selecionar, exportar, salvar feições selecionadas como. Eu vou salvar lá na minha pasta. As nascentes. Dá um aqui. Dessa forma, então, nós conseguimos encontrar os pontos de nascente em toda a região de Belo Horizonte. Agora nós iremos fazer esse mesmo processo utilizando a ferramenta do GRASS, antes de coletarmos os dados que nós temos que montar aquela tabela lá, proposta no início do exercício. Mas para não confundirmos aqui, porque temos muita informação, vamos aqui em camadas adicionar um grupo. Esse grupo eu vou chamar de saga. E todas essas ferramentas desenvolvidas no Saga, eu vou jogar para dentro do grupo. Então aqui, quando eu seleciono Saga, ele acaba, se ele estiver acima, né, da nossa camada modelo digital de elevação sem depressões espúrias, se eu seleciono aqui o grupo, ele some com todos os dados. Então, vamos deixar ele guardadinho aqui para trabalhar depois. Agora vamos trabalhar com o GRASS. Na caixa de ferramentas, nós iremos buscar a ferramenta R.Watershed. Ao abrir a ferramenta, ela nos pede a nossa elevação, que será o nosso modelo digital de elevação sem depressões espúrias, o nosso fio. Essas opções aqui, que são opcionais, nós não iremos preencher, com exceção do tamanho mínimo de exterior da bacia hidrográfica, que tem o mesmo significado lá da ferramenta Saga, aquele valor de 1 a 5. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior o valor, menor será o nível de detalhes, então mais rápido será o processamento. E quanto menor o valor, maior o nível de detalhes e mais processamento você levará. Aqui eu vou definir como 300 o valor, certo? Agora vamos na parte dos resultados.
As 4 últimas opções nós iremos desmarcar, são opções relacionadas à equação universal de perda de carga, que não nos convém agora. As outras a gente vai trabalhar. Então vamos lá. A primeira é o número de células que drenam através de cada célula. Então vou criar aqui, aula final, vou criar a pasta do GRASS. Células, drenagem. A direção da drenagem. Direção. O rótulo da bacia hidrográfica. Então aqui vou colocar bacias. Rótulo. Segmento de fluxo. O fluxo dos canais. As meias bacias. E pronto. Agora nós executamos a nossa ferramenta. Vamos analisar então o que foi gerado. Foi gerado um arquivo de meias bacias no formato raster, um arquivo de fluxos no formato raster também, que aqui apresenta as linhas, né, dos canais de drenagem, nesses formatos coloridos. A direção, que se assemelha bastante, a direção da drenagem que se assemelha bastante ao relevo propriamente dito, mas trata-se, né, de um mapa raster de direção de drenagem. As células de drenagem, onde os maiores valores de drenagem significam um maior acúmulo do volume de água, ou seja, representam os canais principais, onde nós conseguimos ver eles aqui facilmente delimitados no nosso mapa. E por fim, as bacias. Só que aqui vocês reparem que a gente tem um número de bacias maior do que lá na ferramenta Saga. A ferramenta Saga ela abrange um volume maior, ela pega as bacias baseado nos canais principais encontrados na ferramenta. Aqui a gente consegue fazer microbacias, né? Bom, com todos esses arquivos encontrados, vamos agora então definir as características da bacia lá para aquela região onde nós estamos estudando, né, a inundação, onde nós desejamos construir um reservatório de água. Então vamos completar agora a nossa tabela. Como nós vamos fazer isso? Primeiro vamos criar um grupo aqui também com os arquivos do GRASS. Nós vamos abrir também o limite territorial de Belo Horizonte e a área inundável, que a gente já tinha feito isso anteriormente e acabamos excluindo aqui, né? A gente poderia ter desativado apenas. Bom, nós queremos calcular, né, delimitar uma bacia que compreenda essa região inundável aqui, para a gente calcular esse volume para a criação de um reservatório. Para isso, nós vamos utilizar as informações encontradas tanto através da ferramenta Saga quanto da ferramenta GRASS para preencher a nossa planilha de dados. Para isso, inicialmente, nós temos que delimitar então a bacia hidrográfica que contenha, né, essa região inundável aqui. Eu vou pegar o que nós desenvolvemos no GRASS, arrastar para cima de tudo, ativar e deixar ativado apenas o fluxo. Eu vou desativar todas as outras ferramentas.
Então, observem aqui, ó, que essa região ela contém esses canais aqui apenas. E o ponto exultório seria esse último pontinho vermelho aqui. Agora, para delimitar essa bacia, nós vamos utilizar a ferramenta r.water.outlet. Aqui, no nome do mapa do raster de entrada, nós iremos colocar a direção obtida no Grass. Como eu não coloquei, as que foram obtidas no Saga tem toda a extensão Saga. No Grass não tem extensão. Então, pus direção aqui. A coordenada do exultório, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou definir aqui. Será esse ponto vermelho. O último ponto vermelho aqui é a coordenada do meu exultório. Os parâmetros avançados nós não precisamos preencher. E aqui a bacia, vou salvar lá na nossa pasta, né, da aula final, dentro do C, chamar de bacia. E vou executar. Bom, como o meu Saga que estava selecionado, acabou que ele lançou dentro dessa pasta do grupo Saga, tá? Mas não é para ficar aqui dentro, é para ficar de fora. Então, vou arrastar para cima. Essa é a minha bacia hidrográfica da região de interesse. É ela que nós iremos estudar, então, aqui. A bacia traçada por essa ferramenta é uma bacia no formato raster. Porém, para a gente tirar características geométricas dessa bacia, nós temos que transformá-la em um formato vetorial. Para fazer isso, nós vamos selecionar, né, a bacia, vamos em raster, converter raster para vetor. Salvar o arquivo, chamar de bacia. Pronto, agora nós conseguimos tirar alguns dados dessa bacia. O primeiro dado que nós vamos tirar, lá na nossa tabela, é a área total. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito na bacia, abrir a tabela de atributos, ativar essa edição aqui através dessa ferramenta. Aqui em abrir calculadora de campo, nós vamos abrir, criar um novo campo. Esse campo será área. A área será dado um número em número decimal. E para eu calcular ela, eu venho aqui em geometria, cifrão área, dou 2 cliques e dou Aí aqui lembrando, como a gente está trabalhando com UTMs, a nossa área será dada em metros quadrados. Então essa é a minha área. Vou copiar esse valor e vou colocar lá na minha planilha. Essa é a minha área. Agora vamos para o perímetro. Da mesma forma, vou na calculadora de campo, criar um novo campo. Perímetro em metros. O número tem que ser decimal. Vou em geometria. Cifrão perímetro. Dou um OK. Encontrei o perímetro. Vou colar na minha planilha. Já tenho a área da minha bacia e o perímetro da minha bacia. Agora o comprimento axial da minha bacia, que é a maior distância a partir do exultório. Como eu faço isso? Tem uma ferramenta aqui, ó, que é uma régua. Vou selecionar ela, clicar no meu exultório e no ponto mais longe possível do meu exultório. Será, acredito que esse ponto aqui, é esse ponto aqui. Vamos fazer de novo, cadê? Ferramenta de régua.
o ponto mais longe é o meu escritório. Ó, 5.402,922. 5.402,922 metros. Esse foi a minha distância encontrada. Agora, o coeficiente de compacidade. O coeficiente de compacidade é igual a 0,28 vezes o perímetro dividido pela raiz quadrada da área. Então, é igual a 0,28 vezes perímetro dividido pela raiz da área. 1,787. O fator de forma é a área dividido pelo comprimento do curso d'água principal ao quadrado. Então, agora eu preciso encontrar o comprimento do curso d'água principal. Para isso, nós iremos vetorizar esse raster que foi formado com a drenagem. Como nós fazemos isso? Nós vamos na caixa de ferramentas, procuramos a ferramenta R.toVect. Nós vamos transformar, então, o nosso fluxo. O tipo de feição vai ser feição por linhas, né? E vamos salvar aqui como nossos canais. Executar. Então, aqui eu tenho os canais delimitados. Aqui, ó, eu não deixei de editar, vou desativar a edição. Então, aqui temos os canais delimitados agora no formato vetorial, de onde nós conseguimos obter agora medidas geométricas. Com fins de comparação, vamos comparar com o canal produzido lá no Saga. Reparem, o canal produzido com o Grass é esse canal alaranjado e o canal no Saga é esse rosa. Eles acabam aqui bem próximos uns dos outros, então a gente não tem uma perca, né, na qualidade, tanto na produção do canal, seja pelo Saga quanto pelo Grass. Então nós conseguimos obter essas informações independente da ferramenta. Nós iremos aqui adotar o Grass, porque o Grass ele pega o canal um pouco mais longínquo, então eu suponho que ele tenha uma área de abrangência melhor do que o Saga. Então por isso que eu vou utilizar o Grass como a nossa referência, tá certo? Mas quem quiser pode utilizar o Saga. Eu desenvolvi as ferramentas tanto no Saga quanto no Grass para vocês perceberem que elas desenvolvem, né, a rede de drenagem da mesma forma, porém você quem decide qual delas você utiliza. Nós vamos utilizar aqui o Grass. Bom, agora nós temos ainda que delimitar a distância, né, do nosso canal principal. Porém, olha, está muito irregular, né?
não tá legal. A gente sabe que um rio não é tão quadradinho assim. Nós vamos corrigir isso. Para suavizar, então, né, essa rede de drenagem que está muito quadrada, nós vamos utilizar a ferramenta V.Generalize. Vamos selecionar aqui os nossos canais. Aqui o algoritmo de generalização, eu vou colocar o Snakes, que ele apresenta uma generalização mais bonita, tá? Deixa mais próximo de um contorno de rio. As outras ferramentas nós vamos deixar tudo as opcionais sem marcar e vamos salvar aqui a ferramenta generalizada. Então, os canais generalizados, mais bonitinhos, mais cools. Eu não vou utilizar os erros, então nem vou abrir eles. Pronto. Então aqui, vou jogar esses canais aqui anterior lá para dentro do Grass de novo. Agora sim eu tenho os meus canais de uma forma mais parecida com a realidade. Tem alguns pequenos erros aqui, esses contornos, mas vocês podem fazer a correção manual através da ferramenta de edição do vetor. Mas para fins didáticos aqui não tem necessidade de fazer isso, tá certo? E como eu vou calcular então essa distância, né, do rio principal? Vamos selecionar os canais. Aqui na ferramenta de seleção, nós vamos selecionar as feições, clicando um a um, segurando o Shift, sobre o canal principal, que é esse canal mais longínquo da nossa rede de drenagem. Pronto. Com o botão direito, exportar, salvar feições como. Esse é o nosso canal principal. Vou até pintar ele de azul, porque é uma água, né? Esse é o nosso canal principal. Para encontrar, então, o comprimento total do canal, a gente vai aqui no canal principal delimitado, abrir tabela de atributos, ativar o modo de edição, calculadora de campo, criar um novo campo, que eu vou chamar aqui de comprimento. Ele vai ser dado em metro. O número ele é um número decimal real. E eu venho em geometria e procuro por cifrão length. E dou um OK. Pronto. Ele vai me dar aqui o comprimento para cada trecho do meu canal. Reparem, se eu seleciono o primeiro trecho, ele não seleciona o canal inteiro. Ele me dá por trechos. Agora eu vou ter que fazer o somatório de todos esses comprimentos aqui. O QGIS me informa isso de forma automática. Para isso, nós vamos aqui na ferramenta de estatística, esse símbolo aqui de somatório, e aqui eu vou selecionar o meu canal principal. Aqui nas opções, eu vou selecionar a coluna comprimento, e ele vai me dar aqui o somatório. Ó, 5.610 e 53. Vou lá na minha tabela. Comprimento do curso d'água principal, 5.610 e 63. E 53. Já consigo calcular o meu coeficiente de compacidade,
que o meu fator de forma, que é a área dividido pelo comprimento do curso d'água principal ao quadrado. Então, é igual a minha área dividido pelo meu comprimento do curso d'água principal ao quadrado. Zero trezentos e quarenta e oito. E o índice de circularidade é igual a 12,57 vezes a área dividido pelo perímetro ao quadrado. Então, igual a 12,57 vezes a área dividido pelo perímetro ao quadrado. Já tenho, então, meu índice de circularidade, meu fator de forma e o meu coeficiente de compacidade calculados. A orientação. A orientação é a orientação do nosso curso d'água principal. Então, vamos lá no nosso QGIS. O nosso curso d'água, ele parte da região sudeste e vai para a região noroeste. Meu curso d'água principal, ele parte do sudeste e vai para o noroeste. Para encontrarmos a altitude mínima, a altitude média e a altitude máxima, nós iremos utilizar uma ferramenta de estatísticas zonais e utilizaremos como fonte de dados o nosso modelo digital de elevação sem as depressões espúrias e a nossa delimitação da bacia hidrográfica. Então, aqui nós vamos procurar estatísticas zonais. Estatísticas zonais. A camada raster será a nossa camada fio, que é a nossa modelo digital de elevação sem as depressões espúrias. A banda vai ser a banda 1. Camada vetor contendo as zonas será a nossa bacia, ou seja, essa camada que vai encontrar os dados. O nosso prefixo de saída será MDE, modelo digital de elevação. MDE. E nós iremos calcular o menor valor, o maior e o médio. Pronto. Agora, quando eu venho em bacia, na tabela de atributo, aparece para mim, olha, o meu valor, o meu menor valor, que é a minha altitude média. Então, eu vou colar ela aqui. Altitude mínima, quer dizer, a minha altitude, essa aqui é a minha altitude média. O meu menor valor, altitude mínima. E o meu maior valor é a altitude máxima. Pronto, já encontrei mais 3 valores. E a amplitude? A amplitude vai ser igual à nossa altitude máxima menos a altitude mínima. Tem a minha amplitude, então é uma diferença de 400 metros. Agora eu peço a declividade mínima, a declividade média e a declividade máxima. Vou fazer da mesma forma, mas para isso eu tenho que fazer o meu mapa de declividade. Para sabermos a declividade, então, dessa região, nós vamos selecionar a nossa camada do modelo digital de elevação sem depressões espúrias. Vamos em raster, em análise, declividade. Aqui, a camada de entrada será a nossa camada sem depressões espúrias, né, do modelo digital de elevação. A banda 1, razão entre unidades verticais e horizontais, deixamos 1. Aqui, nós vamos ter que marcar essa caixinha aqui, porque nós queremos, né, na tabela, a declividade expressa em porcentagem, ao invés de graus. E selecionamos onde vamos salvar o arquivo. Declividade. E executamos. Bom, ele fez o meu arquivo
serve para toda a minha região. Mas eu quero apenas a declividade representada na minha bacia, né? Vamos lá, então, na estatísticas zonais, porque na minha tabela eu quero a declividade mínima, média e máxima. Vamos repetir, então, o mesmo procedimento das estatísticas zonais. Selecionamos a ferramenta Estatísticas Zonais, a nossa camada raster de entrada será a declividade, a camada que vai conter esses valores vai ser a camada de bacia, e nós vamos definir aqui que a nossa declividade vai ser a declividade média, mínima e máxima. Vamos executar. Pronto. Definimos então isso para a camada da bacia. Lá na bacia, ao abrir a tabela de atributos, temos então aqui a declividade média, mínima e máxima. Declividade média em porcentagem. Declividade mínima, também em porcentagem. E a declividade máxima. Por fim, a gente tem a declividade média do curso da água principal, que é a amplitude dividido pelo comprimento do curso da água principal. Então, nós vamos pegar a nossa amplitude e dividir pelo curso da água principal. Ou seja, 0,071 metros por metro. Então, a cada metro que nós caminhamos, a cada metro que nós caminhamos na horizontal, nós descendemos 0,07 metros. Isso é o que significa a declividade média do curso da água principal. Bom, agora nos falta encontrar o número de ordens do curso d'água, comprimento total do curso d'água. Comprimento total é simples. Vamos lá? Como nós fazemos o comprimento total? Primeiro, nós vamos selecionar utilizando os canais generalizados, os canais que passam na nossa bacia. Todos, segurando o Shift, nós selecionamos todos esses canais. Selecionei todos. Com o botão direito, eu vou em Exportar, salvar feições selecionadas como, vou colocar aqui, canais totais. São todos os canais da bacia. Agora eu vou na tabela de atributos da camada criada e vou na calculadora de campo. Na calculadora de campo eu vou criar a coluna comprimento. Ela vai ser dada em metros. Aqui no tipo do novo campo, de novo é um número decimal. Vou em geometria e mudo para cifrão length. Vou dar um OK. Pronto. Criei o campo de comprimento para cada um dos canais dentro da bacia. Salvo e saio. Agora eu vou aqui no meu mostrar resumo estatístico. Já estava ativo. Seleciono a minha camada, canais totais. Vou em comprimento. E aqui eu tenho a minha soma, ou seja, o comprimento de todos os canais somados dentro da minha bacia. Dá 10.889,5 metros. Então, o comprimento total dos cursos d'água é de 10.889,5
1.500 metros. A densidade de drenagem é igual ao comprimento total dos cursos d'água dividido pela área da nossa bacia. Então, é só eu pegar essa célula do comprimento total e dividir pela célula da área. Por fim, ainda tem o número de ordens do curso d'água. A ordem dos canais remete à hierarquização dos canais frente à rede de drenagem dentro da bacia. Tem duas formas da gente fazer ela aqui. Uma manual, que é simples, e uma automática, que a gente já fez utilizando a ferramenta Saga, mas ainda não analisamos. Bom, a manual é simples. Olha, eu tenho aqui a minha rede de drenagem, eu vou delimitá-la em ramificações. Seleciono a minha rede, tenho aqui então as minhas ramificações. Tenho 1, 2, 3 canais. Quatro, 5, 6, 7. 7 canais de primeira ordem. Ou seja, esses canais vão cair em um segundo canal. Tenho esse meu primeiro canal de segunda ordem. E aqui eu consigo delimitar mais um segundo canal de segunda ordem. Então, tem 2 canais de segunda ordem aqui. E, por fim, eu tenho um canal de terceira ordem. Então, nós temos 3 ordens de canais dentro da nossa bacia. A ferramenta Saga também faz isso. Observem, os canais que a gente delimitou lá na ferramenta, de forma vetorial, se eu abro a tabela de atributo deles, eles têm aqui 4 ordens ao longo de toda Belo Horizonte. 4 ordens de canais. Eu vou, então, recortar, vetor, geometrias, recortar esses canais ao longo da minha bacia. Aqui está a minha camada recortada. Mas reparem, a minha rede de drenagem para a Saga ficou diferente. Ficou delimitada dessa forma aqui. E a forma com que o Saga delimita os canais também é diferente. Quando eu abro aqui minha tabela, olha, eu encontro apenas 2 ordens. São de segunda ordem esse único canal aqui. Ó, é um canal de segunda ordem. Ele não considera esse trecho aqui como um canal além. Ele considera apenas esse trecho inteiro como um canal de segunda ordem. E todas as demais ramificações ele considera de primeira ordem. Por que ele faz isso? Porque esse canal aqui acima, ele não apresentou ramificações. Então ele considera ele como sendo um canal de primeira ordem, caindo em um canal de segunda ordem. Então, como esse canal não tem ramificações, acabou que o número de ordens utilizando o Saga foi inferior ao utilizando o Grass. A gente, por questão de conservação, né, a gente vai utilizar o que apresentou um maior número de ordens. Então, a gente vai utilizar o Grass, que a gente fez manual, 3 ordens. Dessa forma, nós conseguimos caracterizar, utilizando o geoprocessamento, toda uma bacia hidrográfica a partir de dados topográficos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a videoaula de hoje. Foi uma videoaula muito extensa, mas uma videoaula muito importante para a vida acadêmica de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso curso remoto e espero os encontrar o mais breve possível. Até lá!